Olá, meus queridos embaixadores do Rei, eu sou o conselheiro Robson e sejam muito bem-vindos ao canal Embaixadores Corajosos. Hoje eu estou aqui participando da segunda semana do acampamento nacional dos embaixadores do Rei aqui no Sítio do Sossego no ano de 2025. E como eu tinha falado para vocês, eu vou estar fazendo uma série de estudos sobre o nosso manual do Arauto. E hoje, para a gente fazer o estudo da lição 3, eu estou aqui no núcleo Alto do Boa Vista, como vocês podem ver. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história dos batistas aqui no Brasil. Mas para isso é importante nós lembrarmos que a nossa história aqui no Brasil começou de duas maneiras. A primeira iniciou no ano de 1871 com a imigração dos batistas norte-americanos, ou seja, os batistas lá dos Estados Unidos vieram morar aqui no Brasil e começaram o trabalho dos batistas. E nós temos a segunda maneira, que foi pela missão em 1882, ou seja, os missionários vieram lá dos Estados Unidos e vieram aqui pregar o Evangelho no Brasil. Então vamos falar sobre o primeiro relato que nós temos de uma igreja batista aqui no Brasil, que é no dia 10 de setembro de 1871, quando foi organizada a primeira igreja batista aqui no Brasil, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, com 23 membros norte-americanos. E nós temos também, em novembro de 1879, o surgimento da segunda igreja batista aqui no Brasil, que é a Igreja Batista da Estação, que foi organizada na região que hoje é a cidade americana em São Paulo, por colonos norte-americanos. É bom falar que, infelizmente, essas duas igrejas não existem mais, mas é importante que elas contribuíram aqui para os primeiros batistas que congregaram aqui no nosso país. Então, continuando, nós vamos falar sobre os batistas brasileiros, aqueles que realmente eram aqui da nossa terra. Então foi em 20 de julho de 1880 que o primeiro batista brasileiro foi batizado lá na Igreja Batista da Estação, que é o Antônio Teixeira de Albuquerque, um ex-padre que se converteu e também se tornou um pastor batista. Para falar da nossa história aqui dos batistas no Brasil, não podemos deixar de mencionar o casal Bagby. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos enviou o casal William Buck Bagby e Anna Lauter Bagby no Brasil aqui no dia 2 de março de 1881. Eles chegaram a Santa Bárbara do Oeste, onde aprenderam a língua portuguesa. Outro casal importante aqui para a história do nosso país é o casal Taylor, que juntamente ali com o casal Bagby, eles tiveram uma importância grande aqui no Brasil. E esse casal era Zacarias Taylor e a Kate Taylor. Eles foram lá para Bahia juntamente com o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque e lá eles fundaram a primeira igreja batista na Bahia, que foi a primeira igreja batista voltada para o público brasileiro. A primeira igreja batista da Bahia foi fundada na cidade de Salvador em 15 de outubro de 1882. Com a consolidação do trabalho lá na Bahia, o casal Bagby se dirigiu ao Rio de Janeiro, aonde foi fundada a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 1884. No ano seguinte, Antônio Teixeira de Albuquerque, já consagrado como pastor, foi para Alagoas e lá ele fundou a primeira igreja batista de Maceió em 17 de maio de 1885. Em 4 de abril de 1886, a primeira igreja batista do Recife, Pernambuco, foi organizada por Charles Davis Daniel e o Andragésilo Melo Lins. É importante lembrar que nesse período, mesmo com o avanço da evangelização aqui no Brasil pelos norte-americanos e o trabalho dos batistas avançando aqui no Brasil, outros imigrantes vieram aqui para o Brasil também pregar a palavra do Senhor e anunciar as boas novas, que é no caso dos imigrantes dos países europeus. Podemos destacar também a chegada dos batistas lá da Letônia, que se estabeleceram lá em Santa Catarina no ano de 1892. E também os batistas vindo lá da Alemanha,
que se estabeleceram lá no Rio Grande do Sul no ano de 1893. Também se estabeleceram aqui no Brasil outros batistas imigrantes de outras nacionalidades, como é o caso dos russos, dos eslavos, dos húngaros, entre outros. Batistas que vieram aqui proclamar o reino de Jesus Cristo. E hoje, muitos descendentes desses povos estão aqui no Brasil avançando com a ação evangelizadora, alcançando muitas vidas para a honra e glória de Jesus. Estima-se que hoje nós temos aí cerca de 1.750.000 batistas aqui no Brasil, que fazem parte da Convenção Batista Brasileira, que foi fundada no ano de 1907. Estima-se também que tem cerca de 14.000 igrejas filiadas à convenção. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo que foi preparado com muito carinho, com muita dedicação. Desde já, não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas, para que esse canal cresça ainda mais e alcance mais pessoas. E lembre-se, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Até o próximo vídeo. Sossego e paz me dá, o meu rei me ampara até a morte, pois é grande o seu